Fala galera do curso online, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou fazer um degradê da 0 até o pente 4. Vocês vão ver que a gente vai fazer várias transições indo de um branco até a parte mais escura do cabelo. A dificuldade desse corte é tu saber exatamente onde cada pente deve ir. Ele é bem sensível, porque olha quantas transições acontecem da 0 até a 4. Então a gente tem pouco espaço e muitos pentes. Por isso, cada um tem que ficar na sua posição para que a gente consiga executar um grande corte, legal? Então aproveitem a aula, vamos lá, roda a vinheta, vamos pro vídeo. Esse cabelo aqui, vocês podem observar que ele é bem volumoso. Outra questão, o cabelo nessa parte aqui, ó, ele é diferente da parte de trás, dá pra ver que é um pouco mais ondulado. Isso daqui a gente chama de velos. É um cabelo diferente, ele tem um formato diferente. Muita gente acontece isso, comigo acontece também, então vai ser bem natural vocês encontrarem clientes com essa parte da frente um pouquinho diferente da parte de trás. Esse cabelo tem bastante volume, eu vou aproveitar esse volume para fazer um degradê um pouco diferente, que a gente não fez aqui, partindo da 4. Tá? Então vai ser um low fade partindo da 4, que eu quero aproveitar esse volume lateral, deixar ele um pouquinho mais para fora e a gente fazer um corte diferente. Esse lado aqui, ó, o lado esquerdo do cliente vai ser desconectado e esse daqui, ó, vai ser conectado. Bacana? Então a primeira coisa que eu vou fazer é passar um pente 4. Vamos lá. Penteou, a mesma coisa, tá? Tangenciando. Aqui vocês já estão aí, ó, craque nessa parte de tangenciar. Tem que estar, tá? Se não tiver, ó, volta umas olhinhas atrás ali que tem uma parte só sobre tangência. Então veio, força atrás, segue absolutamente reto. Vamos lá. Vocês podem ver aqui, ó, que eu passei a máquina e o que me revelou? Ele tem um arrepiado bem interessante aqui, ó. Então isso daqui vocês vão ter que trabalhar e vão ter que olhar no espelho, porque para ficar uma ponta para fora quando o cliente olha para frente e vê o reflexo dele é muito fácil. Então a gente vai cortar todo o cabelo, vamos fazer o degradê e depois aqui, ó, a gente vai trabalhar com tesoura dentada, pegando mecha para deixar realmente ele impecável e o mais suave possível. Isso daqui é muito frequente, principalmente quando chega um cliente novo, tu não sabe, nunca cortou o cabelo do cara tá comprido, vai passar, vai se revelar. Com certeza. Aí a gente vai ter que achar um ajuste para deixar isso daqui bem equilibrado. É tranquilo de fazer e tem solução. Então vamos continuar passando o pente 4, só depois do degradê que a gente resolve isso daqui. Vamos lá. Agora a questão aqui é que a gente vai fazer um degradê do pente 4, do 0 para o 4. Então cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, vai sobrar pouco espaço para cada pente, certo? Do 0 para o meio, para o 1. Então a gente tem que controlar muito bem a distribuição de cada um. Outro ponto, como são muitos pentes num espaço aqui que normalmente a gente faz com a 2, a gente tem que tomar um certo cuidado. Se eu fizer um high fade aqui, eu vou ter um degradê bem marcado. Por quê? Eu vou ter muito pouco espaço para trabalhar da 4 para 0. Um mid fade, um pouquinho mais claro, mas ainda muito escuro. Um low fade, aí eu consigo distribuir um pouquinho melhor. Então, para a gente ter uma transição um pouco mais suave, a gente vai fazer um low fade. A partir do mid e do high, tu já tem uma transição um pouquinho mais rápida do branco para o preto. Legal? Por isso que aqui, nesse corte, a gente vai fazer o low. Então, marcação na 0, lá embaixo. Vamos lá. Tô marcando aqui, ó, já tô deixando totalmente limpo. Fiz essa leve queda, é algo que vocês têm que se preocupar também, tá? A queda ela não pode ser muito acentuada, senão fica estranho, dá uma diferença muito grande
da parte de trás para a parte da frente. Sempre um pouquinho mais suave aqui, ó, ou até mesmo se quiser fazer reto, é tranquilo, tá? Só toma cuidado para não acentuar demais, acaba não combinando tanto. Vamos lá. Ó, se tu gosta de ser bem perfeccionista nessa marcação, que eu acho interessante, a gente faz o seguinte, ó. Tu vem com a máquina, tu para no ponto aqui, ó, da marcação, tu parou. Quando tu for puxar, tu tens que puxar ela totalmente para fora. Vem assim, ó, e ela vem reta aqui, ó. Veio, botou e ela vem reto. Veio, botou e ela vem reto. Eu uso esse dedo aqui, ó. Deixa eu mostrar um pouco melhor para vocês aqui, ó. Vou deixar ele um pouco aqui, tá? Então, ó, vem, botou, e esse dedo que empurra, olha só, é ele que faz esse movimento aqui, ó. Então eu venho, coloquei e ó, empurrou. Veio, coloquei e ele empurra. Esse degradê aqui, qual é o segredo dele? O pente 4 está aqui em cima. Eu não quero mexer, eu quero preservar bem essa cor. Então, se eu fizer o degradê de baixo para cima, é muito fácil eu me perder e de repente parar numa 3 aqui ou parar numa 2. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer de cima para baixo. Eu sei que o 4 está aqui, perfeito? Então eu vou vir com o pente 3 e vou trabalhar um pouquinho para baixo. Depois o pente 2 um pouquinho para baixo e assim a gente vai. Porque depois que eu passar o pente 3, eu já não tenho mais risco de bater no pente 4. Vamos lá. Talvez possa estar achando estranho eu com um pente aqui. É que como eu estou no pente 3 da máquina ainda, tem muito cabelo aqui com movimento, então a escovinha meio que não vai adiantar, sabe? Então eu preciso do pente aqui, ó, para sempre deixar esse cabelo organizado. Depois do pente 2, o cabelo já não tem mais penteabilidade, então já não precisa mais do pente. Aí a escovinha para limpar mesmo, até porque já começa a aparecer bem o couro cabeludo. Então, 4, 3 e agora o 2. Felipe, tu não usa o 3 alto, 3 baixo? A diferença de cor é praticamente zero, então eu desconsidero, sabe? Só com aquele lance da tangência ali a gente já consegue trazer um resultado tanto do pente 3 alto quanto do 3 baixo. O 2 vai ser a mesma coisa. Do 2 para baixo, aí eu já começo a me preocupar com as alavancas, porque qualquer mexida já muda muito no tom. Então sim, agora eu vou usar o pente 2 baixo, não vou usar a transição para o alto. Então, vamos lá. Agora aqui a gente vai trabalhar com o pente 1,5. Aquele jogo de alavanca que eu falei para vocês, o 1,5 eu não vou trabalhar ele com a alavanca aqui para baixo. Por quê? Porque ele vira um 2, eu acabei de passar. Então, ó, alavanca para cima, ele baixo. Vamos lá, um pouquinho abaixo onde eu estava trabalhando. You
Agora sim, agora eu vou trabalhar com pente 1 e a gente começa a mexer na alavanca. Então eu vim com pente 1,5, pente 1 agora, alto, força atrás, tá? Todos esses movimentos aqui, ó, a força é atrás. A única diferença de força é na 0, porque eu quero bem marcado mesmo. Então sempre quando for marcar, força na frente. Quando for para desmarcar, força atrás. No caso, a gente está trazendo e não está deixando marcação. Então a força realmente sempre atrás. Vocês estão vendo que eu estou sempre deixando uma barrinha aqui embaixo, né? Dá pra ver que tá bem escuro isso daqui. Já é meio que uma guia pra mim, né? Porque daí eu sei o quanto que eu vou tirar na próxima. Então, eu trabalhei com o pente 1 alto, agora eu vou trabalhar com o pente 1 baixo. Eu vou tirar um pouquinho dessa barra, ainda vai sobrar. Eu quero que ela fique continuando como minha guia. Então, eu tiro um pouquinho dela, jogo a força atrás e tiro um pouquinho pra cima. Vamos lá. Olha só, tá vendo que aqui, ó, nesse ponto, aqui ele tem um leve afundamento. Olha só a diferença de cor que deu, aqui e aqui. Então eu vou colocar a alavanca na metade, já nessa posição, e vou resolver esse ponto aí. Ó, já melhorou. Eu vou continuar porque, ó, aqui, ó, bem nesse ponto, ele tem um pouquinho menos de cabelo, olha só, é mais couro cabeludo, então meio que atrapalha um pouco o degradê. Então eu vou terminar ele e depois eu vou ver como é que fica aqui. Uma série de situações pode acontecer isso, tá? Às vezes diferença de tom do próprio cabelo, às vezes falta cabelo em determinada região e às vezes um afundamento. Então o cara tem que saber lidar com isso daí. Vamos lá! Eu normalmente aqui, eu iria no pente meio, ele direto no baixo. Mas como a pele dele aqui embaixo no couro cabeludo é um pouquinho mais branca e o cabelo é bem escuro, eu tô achando que se eu vier com essa, eu vou criar uma marcação. Então eu primeiro vou colocar a alavanca na metade, vou trabalhar e só depois eu vou com ela. Vamos lá. Agora sim, eu vou vir com o meio baixo, atacando a linha. Meu foco agora é a linha. Por isso que a gente tem que fazer de cima para baixo. Daqui para cima tá tudo certo já, não vou perder esse tom. Agora eu só tenho que ter esse trabalho de matar essa linha. Então, ó, meio baixo, a gente vai começar a tirar ela. Não vai sumir, mais para frente ela some. Essa parte atrás da orelha aqui é a parte mais chata de todas, sem dúvida, né? Então, ó, baixa bem e usa bem a ponta aqui, ó. Minha mão direita, que eu tô segurando a máquina, veio por cima dessa, inclinei ela e venho fazendo com a ponta.
Tá vendo que tá bem inclinado, ó? Tem que tomar cuidado para não fazer isso daqui, né? Porque senão, ó, eu pego lá em cima. Então inclina bem e vem trabalhando a ponta. Então agora sobrou um pouquinho da marcação aqui. Então a gente vai vir aqui, ó, com a 0 alta, trabalhando nessa marcação. Acredito que vai sumir. Então bora lá. Olha só, eu tô passando e não tá saindo. Então eu vou subir um pouquinho a alavanca, ó, só um pouquinho. Porque a minha ideia agora é matar essa linha. E vou testar. Ainda não. Vou subir, mas ó, com nada. Vamos lá. Agora sim. Olha como tem uma variaçãozinha, principalmente aqui, ó, parece que tem uma linha, né? Falha, aqui tem uma falha, aqui tem uma outra falha. Aqui, ó, é uma parte que não tem cabelo mesmo, ó, tá sem cabelo. Então isso acontece. A gente vai tentar trabalhar esse ponto mais escuro aqui só no final, pra gente suavizar essa falhinha que tem aqui, pra gente tentar deixar o mais perfeito possível. Vamos lá. Depois que terminar tudo aqui, eu vou trabalhar esse pedaço. Então agora, vamos tentar resolver esse probleminha aqui, ó, dessa falha do cabelo dele. O que a gente tem? Ó, tem essa falha que ela tá clara. Levemente baixo, tá um pouquinho mais escuro, e aqui em cima também tá um pouco mais escuro. Então, quando a gente tem dois pontos escuros assim, ele dá destaque para o que é claro. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, clarear essa parte um pouquinho aqui embaixo. Então, vou com pente meio, vamos testando, olhando, bastante espelho. Então, eu vou vir aqui e vou testar. Não tá saindo? Tirei o pente, vou com a 0 alta. Boto o dedo. Agora, eu vou naquela parte ali de cima e vou clarear um pouquinho também. Com pente meio agora. Ó, é o máximo que dá. Porque aqui, mais do que isso, vou começar a estragar o degradê. Então fica complicado. O cliente não está enxergando faz tempo isso daqui, né? É só pra gente ser bem detalhista. Como tem uma falha aqui, ó, o que eu vou fazer? A gente dá o nosso melhor, né? Então, ó, minimizamos o máximo possível ela. Mais do que isso aqui, eu já vou ter que subir muito a claridade, aí eu vou ter que subir aqui, aí depois eu vou ter que subir aqui. Pronto, estraguei tudo que eu fiz. Então, a gente mantém assim. A parte de cima aqui, ó, primeiro que eu vou no 0 grau, certo? Vou fazer 0 aqui, nesse primeiro. A parte desconectada também 0, né? Para manter ele reto aqui, ó. E depois 30, 45 e 90. Vou trabalhar com quais mechas? Tradicional, na metade para frente, redimensional, para deixar um topete. Vamos lá. Life with no distractions, we'll get away. This is what we waited for.
Então aqui, ó, já comecei com a rede dimensional trazendo para trás. Então agora aqui, ó, vocês viram que eu parei de cortar. Por quê? Esse fio aqui, ó, ele tá maior do que esse daqui. O que que aconteceu? A última vez que cortaram, usaram o dedo como referência. Tem a inclinação do crânio. Então, obviamente, essa parte aqui, ela vai ficar menor do que essa daqui. O que que eu vou fazer? Isso aqui o cliente tem que deixar crescer para a gente ter o ângulo certo. Então eu nem vou mexer. Precisa crescer essa parte aqui para chegar nessa altura aqui, ó. A diferença é pouca, então eu não vou igualar. Vou deixar crescer para que no próximo corte realmente fique 100%. Bacana? Então agora a gente vai fazer os outros ângulos. Aqui muitas vezes quando a gente vai fazer o ângulo de 30, algum fio pode atrapalhar. Então pode ser bem interessante, ó, fazer uma divisão bem ao meio. Tem que ser bem ao meio porque eu preciso da referência do zero. Então tu pode, ó, dividir ao meio e começar a cortar. O grande segredo do 30, 45 e 90 é tu saber te posicionar. Tu sempre tem que pegar a referência anterior. Então, vamos lá. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do resultado, né? Dá pra ver todas essas transições e é mais uma variação de degradê que a gente tem aí. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado e já sabem, se vocês têm alguma sugestão de aula, é só mandar pra gente lá no nosso WhatsApp ou dentro da própria plataforma. Bacana? Então é isso aí, galera. Um grande abraço pra vocês e até as próximas aulas.